Boa noite. Boa noite. Os idosos estão entre as principais vítimas das fraudes bancárias. As mais comuns, troca de cartões e aquelas falsas mensagens. Como a que você vai ver agora, que foi enviada a uma mulher de 75 anos. Primeiro, o criminoso tenta conseguir os dados da pessoa para depois transferir o dinheiro de forma indevida. Só nesse caso foram R$45 mil de prejuízo. A aposentada que prefere não se identificar recebeu uma mensagem de texto que parecia ser do banco. Ela era informada que tinha direito a pontos para trocar por produtos. A senhora tem direito, pelo número de pontos que a senhora tem na sua conta, a adquirir qualquer eletrodoméstico de sua preferência. Ela digitou os dados e minutos depois veio uma ligação de um suposto funcionário do banco. E eles me disseram, o nome da sua mãe é tal, tal, tal. Só para a gente confirmar, para saber se é da senhora mesmo essa conta. No mesmo dia, criminosos limparam a conta e ainda fizeram um empréstimo de R$45 mil em nome dela. Segundo uma pesquisa, idosos estão entre as principais vítimas de golpes bancários. 42% das pessoas com 60 anos ou mais relataram ter sofrido algum golpe ou tentativa envolvendo a conta bancária. O índice é superior à média nacional de 38%. Entre as fraudes mais comuns estão a troca ou a clonagem de cartões, o pedido de dinheiro por criminosos que se passam por conhecidos e a chamada falsa central de atendimento. Por vezes você não faz nenhuma transferência de Pix, não faz nenhuma transferência em conta corrente, mas você fornece os dados para que essas pessoas abram contas e realizem uma verdadeira situação ali, tanto para a pessoa idosa quanto para os familiares, né? Outro levantamento mostra que os brasileiros temem tanto os crimes online quanto os físicos. 47% têm medo de ter a conta invadida, mesmo percentual dos que temem ser roubados ou furtados na rua. Para a aposentada, o golpe trouxe mais do que prejuízo financeiro. Fiquei com depressão, estou fazendo tratamento até hoje. Eu ficava com medo de sair na rua. Polícia prende suspeito de ameaçar o influenciador Felca. O homem está sendo investigado por vender imagens de menores pela internet. No Paraná, padre é preso suspeito de abusar sexualmente de adolescentes. Israel investiga ataque ao hospital que deixou 20 mortos, incluindo 5 jornalistas na faixa de Gaza. Nos Estados Unidos, Donald Trump recebe o presidente da Coreia do Sul e diz que vai tentar reduzir tensões com o líder norte-coreano. Polícia Federal vai investigar quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares a pedido do ministro do Supremo, Flávio Dino. Técnico da seleção, Carlo Ancelotti, convoca o artilheiro do Brasileirão, Caio Jorge, para os últimos jogos das eliminatórias da Copa. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Foi preso em Pernambuco um dos suspeitos de ameaçar o influenciador Felca. O homem também é investigado pela Polícia de São Paulo por venda de material infantil na internet. Bom, no momento da prisão, os agentes encontraram um computador com login e senha. Pronto, sabe para quê? Para invadir o site da Secretaria de Defesa Social pernambucana. Caio Lucas dos Santos, de 22 anos, foi encontrado em casa, na cidade de Olinda, em Pernambuco. Caio, esquenta nada, mão pro alto. Segundo a polícia paulista, que comandou a operação, ele é um dos suspeitos de fazer ameaças ao influenciador Felipe Bressanin, o Felca, depois que ele fez denúncias de exploração de crianças na internet. Uma das pessoas apontadas é Ítalo Santos, que está preso. Nos e-mails enviados em 16 de agosto, o remetente diz que se Felca acha que vai ficar impune por denunciar Ítalo, está enganado. E fala que ele vai pagar com a vida. Depois de sofrer as ameaças, Felca recorreu à justiça para obter a quebra do sigilo de um dos e-mails usados nos ataques. Foi assim que a polícia rastreou a origem das mensagens e chegou a um dos suspeitos em Pernambuco. Caio é investigado ainda por venda de material de abuso infantil na internet.
Com ele, os policiais também prenderam outro homem. Na casa, os agentes encontraram um computador aberto na página de dados sigilosos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Tinha elementos no computador dele comprovando essa invasão. Ele confessou, inclusive, que tinha acesso a todos os sistemas das polícias do Brasil, sistemas do Poder Judiciário, sistemas de mandado de prisão, conseguindo, inclusive, inserir informações de mandado de prisão de qualquer indivíduo, qualquer inimigo. Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por invasão de dispositivo informático, com pena de até 5 anos de prisão. Segundo a polícia, Caio disse que os acessos e senhas eram comprados e vendidos em grupos de mensagens. Eles querem informações de bases de dados, não só estadual, mas de bases de dados federais também. Tudo isso vai ser objeto de investigação, além dos demais crimes que ele está sendo investigado também no estado de São Paulo. A defesa dos investigados ainda não retornou aos nossos contatos. A polícia descobriu que um traficante responsável por fugas em presídios em Mato Grosso estava hospedado na zona sul do Rio de Janeiro. Ele e outros 2 foragidos da justiça foram presos. Os criminosos estavam hospedados em um imóvel alugado em Copacabana e foram presos quando voltavam da praia. Um deles chegou a quebrar a tela do celular para impedir o acesso da polícia ao aparelho. Entre os presos está Bruno Ojeda Amorim, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho no centro-oeste do país. Bruno esteve à frente da fuga de 26 detentos da cadeia pública de Nova Mutum, em Mato Grosso, há 10 anos. Na época, a esposa dele e outra mulher seduziram e doparam 2 agentes penitenciários para facilitar a saída dos presidiários. Pelo menos 20 foram recapturados. A defesa dos suspeitos não foi encontrada. Os 3 presos eram foragidos da justiça. De acordo com as investigações, eles comandavam o tráfico de drogas em Mato Grosso, aqui do Rio de Janeiro. Para especialistas, a capital fluminense tem se tornado um refúgio para traficantes de outras regiões do país. Isso é proporcional ao fato do Comando Vermelho ter se tornado uma facção nacional e, por isso, ser a sede de uma grande organização. Um levantamento feito pelo jornalismo da Record mostra que nos últimos 6 anos, pelo menos 90 traficantes de outros estados foram presos ou mortos no Rio de Janeiro. Entre eles, chefes do tráfico do Ceará, do Pará e do Maranhão. A comunidade da Rocinha, na Zona Sul, e os complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, são algumas das regiões que mais abrigam os traficantes de fora. A gente vem trabalhando de maneira muito dura para prender esses elementos de forma conjunta e integrada com esses outros estados. Uma mudança na fiscalização das regras de embarque em voos internacionais pegou muitos passageiros de surpresa. A gente já sabe que não dá para embarcar com frascos de líquido grandes, mas agora aqueles menorzinhos também não podem mais viajar, a menos que eles estejam dentro daquelas embalagens plásticas transparentes. As determinações existem há 6 anos, mas o cumprimento da resolução passou a valer somente agora. Esse advogado explica que a fiscalização mais rigorosa foi motivada por exigência de especialistas internacionais em segurança de voo. Nós tivemos uma visita de uma delegação dos Estados Unidos, veio verificar quais são as exigências que eles precisam fazer para a segurança dos passageiros que chegam nos voos internacionais dos Estados Unidos e, dentre elas, eles fizeram essa exigência do cumprimento da norma. Segundo as regras, na bagagem de mão, só podem ir os líquidos em frascos de até 100 mililitros. Todos terão que ser levados em saquinhos com esse tipo de fechamento. O passageiro precisa prestar atenção ainda a alguns detalhes. A embalagem plástica pode ter capacidade máxima de até 1 litro. E o que for colocado aqui dentro deve estar disposto com folga, sem nenhum aperto. E só será aceito um saquinho plástico desse tipo aqui por pessoa. O aumento do rigor na fiscalização pegou muitos passageiros de surpresa. Eu não sabia dessa nova regra ou essa restrição. Não sei se vamos ter problemas agora aí quando passar pelo setor de controle. Eu sei que as regras já existiam, mas não estava sendo cobrado, né? Então a gente estava dando aquela flexibilizada. A Estela fez tudo certo. Colocou os frascos que poderiam ser levados na bagagem de mão, no saquinho.
Aqui, ó. Olha. Agora eu tô levando a mais para caso necessite. Em nota, o Aeroporto Internacional de São Paulo afirmou que o procedimento é padrão desde 2019 e que não há mudanças nas regras de inspeção. A ANAC informou que a exigência é um padrão mundial para garantir a segurança. O Emerson já trouxe tudo na embalagem correta. Já vindo preparado, mas tem muitas pessoas que eu acredito que estão aqui que não estão preparadas e vão ter surpresa. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que vai mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Donald Trump ainda ameaçou a China com 200% em tarifas, se os dois países não chegarem a um acordo sobre a exploração de minerais raros. Trump se reuniu hoje com o presidente da Coreia do Sul, na Casa Branca. O republicano falou que pode se encontrar com o ditador norte-coreano Kim Jong-un para intermediar a paz na Península da Coreia. Depois, no Salão Oval, voltou a ameaçar a China com tarifas, caso os chineses não forneçam ímãs especiais para os Estados Unidos. Temos um relacionamento forte economicamente. Se eles não negociarem os ímãs, teremos que cobrar 200% em tarifas, afirmou o presidente americano. Trump está de olho na produção do metal de terras raras, um conjunto de 17 elementos essenciais para tecnologias modernas. A China é o maior produtor mundial da matéria-prima usada nas indústrias automotiva, eletrônica e principalmente de defesa. Por isso, o republicano trata o tema como uma questão de segurança nacional. Em meio à guerra comercial entre os dois países, a China admitiu que pode aumentar a compra de soja dos Estados Unidos, o que pode afetar diretamente o Brasil. Trump ainda revelou que o atual Departamento de Defesa vai mudar de nome e voltará a ser chamado de Departamento de Guerra, como era durante as duas guerras mundiais no século passado. Tivemos vitórias incríveis quando tinha esse nome, disse o republicano. Também hoje, o presidente assinou 2 ordens executivas. Uma delas proíbe queimar a bandeira americana com pena de 1 ano para quem for condenado pelo crime. O outro decreto acaba com o direito de aguardar um processo em liberdade sem pagar fiança. A nova determinação começa a valer na capital Washington, que está em intervenção federal. O imigrante salvadorenho Kilmar Garcia foi preso novamente hoje pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Ele ficou conhecido por ter sido deportado por engano. Kilmar Garcia estava em liberdade provisória e compareceu a uma entrevista de custódia quando foi preso. Em março, o imigrante salvadorenho foi deportado por engano para El Salvador, sob a acusação de fazer parte de uma gangue, o que ele nega. Em junho, Kilmar Garcia foi levado de volta aos Estados Unidos para uma prisão no Tennessee e acabou liberado na última sexta-feira. Garcia entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 2011. Ele é casado com uma americana com quem tem 3 filhos. Agora, a defesa tenta um acordo para evitar nova deportação. Kilmar iria para Costa Rica ou Uganda. Hoje, um juiz federal proibiu temporariamente a deportação até nova audiência. Ainda nos Estados Unidos, mais de 2.000 bombeiros trabalham para controlar um incêndio florestal na Califórnia. O fogo já destruiu uma área equivalente a quase 4.000 campos de futebol. As chamas avançam por terrenos de difícil acesso. O calor intenso, somado aos ventos fortes, devem agravar a situação nas próximas horas. Ordens de retirada já foram emitidas para as cidades de Los Angeles e Santa Bárbara. Até o momento, não há registro de feridos. No Vietnã, a passagem de um tufão deixou ao menos uma pessoa morta e 8 feridos. O tufão chegou à costa do país com ventos de mais de 130 km por hora. Cerca de 600.000 pessoas receberam alertas para deixar a região central do país. O governo do Vietnã classifica a situação como extremamente perigosa. O tufão Kadik é o 5º a atingir o país este ano. As tempestades também provocaram estragos na ilha chinesa de Hainan.
E por aqui, mais de 700 pessoas seguem fora de casa, no Rio Grande do Sul, por causa dos estragos provocados pela chuva. 47 cidades decretaram situação de emergência. A situação mais grave é em São Lourenço do Sul. O arroio São Lourenço transbordou e a água invadiu mais de 2.000 casas. São 500 pessoas desalojadas e dezenas desabrigadas na cidade. De acordo com a Defesa Civil, choveu em 2 dias um volume maior do que era previsto para todo o mês. Além das inundações, foram registrados desabamentos, quedas de árvores e interdição de rodovias. Depois da chuvarada no Rio Grande do Sul, veio o frio. O dia amanheceu com temperaturas baixas no estado. Lidiane Sayuri, muito boa noite. Essas baixas temperaturas podem se estender para outras regiões do Brasil? Sim, Mariana, boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, o ar polar atua no Rio Grande do Sul. Pode gear logo cedo nas regiões da Campanha, Missões e centro do estado. O ar mais frio também chega a áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Em Florianópolis, dia nublado, com possibilidade de temporal, máxima de 15 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens, com previsão de pancadas isoladas a partir da tarde, faz até 25. Em Cuiabá, dia ensolarado, com 28. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados na Bahia e no Amazonas. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade no sul do país. Amanhã, há risco de chuva entre a Serra do Rio Grande do Sul até o Paraná, com risco de temporal entre o norte catarinense e o centro e sul paranaense. Pancadas moderadas a fortes na faixa leste de São Paulo, entre Sergipe e Alagoas, no Amazonas, em Roraima e no norte do Pará. O ar seco mantém o tempo aberto e com baixa umidade no centro do Brasil. Em Porto Alegre, faz 18 graus. No Rio de Janeiro, 29. Em Brasília, 30. 33 em Manaus e até 28 em Natal. Tempo delivery. A Cristiane é de Guaraciaba, Santa Catarina. Boa noite, Cristiane. Nos próximos dias, o sol predomina, faz frio pela manhã com mínimas de 9, 10 e até 11 graus. À tarde, as temperaturas sobem um pouco e chegam aos 16, 21 e até 23 graus. A Renata é de Araruama, Rio de Janeiro. Oi, Renata. Até quinta-feira, sol entre nuvens e tardes aquecidas, com 24 até 26 graus. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lidiane. Você vai ver a seguir. Enfermeiro e bombeiro são agredidos durante uma confusão em uma unidade de saúde em Goiânia. E também, sem Neymar e Vini Júnior, convocação de Ancelotti traz surpresas e caras novas. Um dos destaques foi a volta do meio-campo Lucas Paquetá, absolvido da acusação de manipulação de apostas esportivas. A gente já está voltando com o flagrante de um caminhoneiro dormindo ao volante. Esse flagrante levantou a discussão sobre a jornada de trabalho exaustiva e o cansaço que pode provocar acidentes. E também, traficantes mudam táticas para enganar a fiscalização. Ambulâncias e até carro funerário estão sendo usados para transportar drogas. Um grave acidente com um motorista de caminhão que dormiu ao volante levantou a questão sobre a jornada de trabalho e o descanso dos condutores no transporte de cargas. Uma empresa adotou um sistema de gerenciamento que conseguiu reduzir em 20% o número de acidentes. O motorista, que aparenta estar cansado, aproveita o trânsito parado e fecha os olhos. O caminhão se movimenta sem ele perceber. O caminhoneiro acorda já com um impacto no carro da frente. O veículo de passeio é esmagado. O condutor morre e o caminhoneiro é indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de cometer o crime. O caso no interior de São Paulo é um dos muitos acidentes provocados pela exaustão de caminhoneiros em estradas brasileiras. Só nas BR-116, que liga o Ceará ao Rio Grande do Sul, na 381, que vai do Espírito Santo até São Paulo, e na rodovia Belém-Brasília, foram registrados 626 acidentes com veículos de carga nos primeiros 7 meses do ano. 15 pessoas morreram
e 183 ficaram feridas. A chamada Lei do Caminhoneiro prevê jornada diária de 8 horas de trabalho, com no máximo 2 extras e descanso mínimo de 11 horas. Se você for descansar 11 horas, as 8 horas trabalhadas suas não é o suficiente para você manter as contas. Grandes transportadoras têm investido em tecnologia para garantir a segurança da carga e do caminhoneiro nas estradas. Esta empresa usa inteligência artificial e monitoramento. Thalita controla 40 caminhões na tela. Nesse momento eu estou monitorando o motorista, vendo se ele está com uma condição segura, a velocidade que ele se encontra. Esse caminhão tem 5 câmeras. Essas 2 externas, que mostram toda a lateral da carreta, e mais 3 internas. Essa daqui voltada para toda a cabine, essa outra para a estrada e, por último, aquela que fica virada para a face do motorista e detecta comportamentos de risco. Os alertas são feitos em algumas situações. Por favor, Até o cansaço é identificado. fadiga detectada. Desde que nós implantamos essas tecnologias, reduzimos em 20% o número de acidentes, isso de 2021 para cá. O presidente Lula recebeu hoje em Brasília o presidente da Nigéria. Cristina Lemos, boa noite. O que esperar desse encontro? Então, Mariana, esse encontro justamente acontece num contexto de esforço por novas parcerias comerciais. Boa noite para você, boa noite, Edu. Claro, em meio ao tarifaço americano. O governo também lançou hoje uma linha de crédito específica para a modernização da indústria. A ideia da nova linha de crédito é estimular a renovação dos equipamentos industriais. Nós estamos com medidas muito fortes para todas as empresas que tiveram impacto no tarifaço de 50%, com prejuízo acima de 5% do seu faturamento. Todas elas podem acionar essas linhas no BNDES ou no banco em que elas são clientes. O governo federal detalhou as medidas para o setor de alimentos enfrentar o tarifaço. Nos próximos 6 meses, a União, estados e municípios vão poder comprar de forma simplificada produtos perecíveis que eram exportados para os Estados Unidos e ficaram sem compradores por causa da sobretaxa. São eles açaí, água de coco, castanha de caju, castanha do Pará, manga, mel, pescados e uvas. Pela portaria publicada na sexta-feira, os produtos podem ser comprados para abastecer escolas e formar estoques. Mas carne bovina e café ficaram de fora da lista. O café tem outros mercados que querem o café brasileiro, já que não tem grande disponibilidade de café. A carne igualmente, porque tem outros mercados que quererão a carne brasileira. Mais cedo, o presidente Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu. Os países assinaram acordos nas áreas da aviação, ciência, tecnologia, comércio e investimentos. A Nigéria é o 4º maior parceiro comercial do Brasil no continente africano. O país é um dos mais recentes integrantes do BRICS, bloco econômico fundado por Brasil, Rússia, Índia e China. Nigéria e Brasil reafirmam sua aposta no livre comércio e na integração produtiva. Seguimos empenhados na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas. O governo israelense rebaixou as relações diplomáticas com o Brasil e retirou a indicação do diplomata Gali Dagan para ocupar o cargo de embaixador do país no Brasil. A medida foi anunciada depois que o Itamaraty não respondeu ao pedido de autorização necessária para que ele assumisse na função. De acordo com o assessor da presidência, Celso Amorim, não houve um veto formal à indicação. As relações entre os dois países já estavam abaladas desde que o presidente Lula comparou a ofensiva de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. Desde então, Israel declarou Lula persona non grata. E o Brasil retirou seu embaixador em Tel Aviv. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o repasse de quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares.
O Tribunal de Contas da União tem 10 dias úteis para identificar os mais de 900 casos suspeitos de irregularidades e encaminhar as informações às superintendências da Polícia Federal em todo o país. As emendas foram repassadas sem um plano de trabalho entre 2020 e 2024. Dino também ordenou que bancos públicos criem mecanismos para impedir saques diretos destes recursos e que abram contas específicas para o recebimento de emendas de bancada e de comissão. A medida busca ampliar a transparência no uso das emendas parlamentares. A Procuradoria-Geral da República tem até quarta-feira para se manifestar sobre a defesa de Bolsonaro em relação ao descumprimento das cautelares impostas pelo STF. Na semana passada, o ex-presidente foi indiciado por atrapalhar o andamento do processo de tentativa de golpe. A defesa de Bolsonaro rebateu ainda um suposto planejamento de fuga do ex-presidente para a Argentina e também a repetição de condutas proibidas, como o contato com outros investigados. Já no julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus pela acusação de tentativa de golpe de Estado e de outros 4 crimes, esse julgamento está previsto para começar dentro de uma semana. O Republicanos completa 20 anos. Uma sessão solene na Câmara dos Deputados marcou as comemorações do partido, que investe em lideranças de olho nas eleições do ano que vem. No principal corredor de acesso ao plenário da Câmara dos Deputados, uma amostra da trajetória da legenda, da inauguração em 2005 até o que é hoje, um dos partidos políticos que mais crescem no Brasil. Uma sessão solene marcou as comemorações dos 20 anos de uma das siglas mais influentes na política brasileira. Uma alegria poder ter chegado até aqui com crescimentos constantes em todas as eleições desde 2006, que foi a primeira eleição que nós disputamos. O partido tem crescido com qualidade, o que é mais importante. Conquistamos antes dos 20 anos a presidência da Câmara, o governo do Estado de São Paulo, e os próximos 20 anos com certeza serão promissores e de mais crescimento do que for até aqui. O presidente disse que nos próximos 20 anos os jovens vão assumir. Eu creio nisso. Creio que farão mais do que nós. Creio também que nossa memória estará escrita no coração de cada um deles, para que mantenham os princípios da nossa fundação, que, repito agora, isso é raro na política: ato de renúncia, de pensar no próximo. O Republicanos tem hoje mais de 560 mil filiados no país. A representação do partido nas cidades conta com 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores. São 76 deputados estaduais e 2 governadores: Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Vanderlei Barbosa, no Tocantins, além de 2 vice-governadores. O Republicanos tem ainda 4 senadores e na Câmara já é uma das maiores bancadas, com 45 deputados federais, incluindo o presidente da Casa, Hugo Mota. A confiança que foi depositada em mim de forma suprapartidária é, sem dúvida, reflexo da solidez e credibilidade do Republicanos e da sua capacidade de agregar, de construir consensos e de pautar os interesses do país acima das disputas circunstanciais. Lideranças políticas, representantes dos movimentos do partido e filiados que saíram de caravanas do Brasil inteiro estão reunidos aqui em Brasília. O evento marca não só as 2 décadas do partido, mas a consolidação da força do Republicanos para a disputa eleitoral do ano que vem. A presença de Tarcísio de Freitas foi uma das mais aguardadas. À frente de São Paulo, o governador é um nome natural à reeleição no estado e também um dos mais cotados para concorrer ao Planalto. O Republicanos é um partido do diálogo, do centro, e o que a gente vê é que as pessoas estão cansadas da polarização, de brigas. Podem ser até brigar as ideias, não as pessoas. Portanto, a gente quer contribuir com um debate mais profícuo que coloque melhor qualidade de vida para os brasileiros e brasileiras. E eu confirmei agora há pouquinho que o Itamaraty encaminhou ao governo italiano o pedido de extradição do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crimes como violação de sigilo funcional
e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha, só a acusação formal já permite que a justiça italiana comece a apreciar a extradição para que Taliaferro possa responder ao processo no Brasil. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. O governo de Israel divulgou hoje imagens de terroristas do Hamas agredindo moradores da faixa de Gaza. E o ataque a um hospital no sul do território vai ser investigado. Depois do primeiro bombardeio, socorristas e jornalistas foram para o andar mais atingido do Hospital Nasser. O fotógrafo de camiseta vermelha, contratado da agência de notícias Reuters, trabalhava quando houve o segundo ataque. Ele sobreviveu, mas outros 5 colegas morreram. Segundo o grupo terrorista Hamas, outras 15 pessoas foram mortas. Entidades internacionais e organizações da imprensa condenaram os bombardeios. As forças de defesa israelenses abriram uma investigação. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que lamenta profundamente o trágico incidente e que Israel valoriza o trabalho de jornalistas, das equipes médicas e dos civis. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump se manifestou. Precisamos acabar com esse pesadelo, disse. O Ministério da Defesa israelense publicou hoje imagens que diz ser de integrantes do Hamas torturando e atirando em civis palestinos na faixa de Gaza. Segundo Israel, as imagens mostram como o grupo terrorista manda na população por meio do medo e da crueldade. Nas gravações, palestinos aparecem com as mãos atadas e os olhos vendados enquanto são agredidos. A família de um dos reféns também divulgou um vídeo do sequestro de Nimrod Cohen em 7 de outubro de 2023. O governo acredita que ele esteja entre os 20 israelenses vivos ainda em poder dos terroristas. O embaixador americano em Paris foi convocado para prestar esclarecimentos ao Ministério de Relações Exteriores da França. Ele afirmou que o governo francês não tem feito o suficiente para combater o antissemitismo. Charles Kushner afirmou em carta enviada ao presidente Emmanuel Macron que declarações públicas da França atacando Israel e gestos em direção ao reconhecimento de um Estado palestino encorajam extremistas, alimentam a violência e colocam em risco a vida judaica no país. Charles Kushner pediu que Macron aplique as leis contra crimes de ódio e garanta a segurança nas escolas, sinagogas e empresas judaicas. E ainda que abandone as medidas que dão legitimidade ao grupo terrorista Hamas e aliados. Para o Ministério de Relações Exteriores da França, as alegações são inaceitáveis, porque o governo combate atos antissemitas. O Departamento de Estado americano afirmou que apoia as declarações de Charles Kushner. O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia no encerramento das eliminatórias da Copa. Kleber Machado de volta, quais as novas? Então, assim, 9 mudanças em relação à primeira convocação. Estreando na seleção, só um, o Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato. E era uma convocação óbvia do atacante do Cruzeiro. Neymar e Vinícius Júnior ficaram fora. A lista divulgada na sede da CBF trouxe algumas caras novas. A grande surpresa foi Caio Jorge, do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Depois de visitar os estádios brasileiros, o treinador Carlo Ancelotti pôde, desta vez, formar um grupo de acordo com o perfil do italiano. Os goleiros são Alisson, Bento e Hugo Souza. Os laterais, Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Wanderson e Wesley. Para a defesa foram chamados Alexandro Ribeiro, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio-campo, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Joelinton e Lucas Paquetá. No ataque, Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison.
Com vaga garantida para a Copa, o técnico italiano foi estratégico. Decidiu usar as 2 últimas rodadas das eliminatórias para observar e testar jogadores, pensando na formação do elenco que disputará o Mundial no ano que vem. Por isso, nomes como Vini Júnior, Rodrigo e Neymar ficaram de fora. Neymar, não precisamos testarlo. Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção. Todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. O retorno de Lucas Paquetá surpreendeu. O jogador foi absolvido da acusação de manipulação de apostas esportivas. Paquetá tem muita qualidade técnica, é meio muito importante que pode jogar em diferente posição. Quem também está de volta é Luiz Henrique, ídolo do Botafogo e atualmente no Zenit da Rússia. É o sentimento de muito orgulho, de muito trabalho, e só tenho que agradecer a Deus. Agora é dar continuidade para ajudar a seleção brasileira. O Brasil vai jogar contra o Chile no Maracanã e contra a Bolívia na altitude. Existe um nome que todo mundo imagina que vai estar na Copa do Mundo, mas não foi chamado, que é o do Neymar. E a explicação ficou muito clara por parte do Ancelotti. Quem não tiver 100% fisicamente não vai jogar a Copa do Mundo. Parece muito lógica a ideia do Ancelotti. Agora, hoje teve um jogo pelo campeonato inglês. O Liverpool ganhou do Newcastle por 3-2. E nesse jogo, o Joelinton, que foi convocado, saiu machucado, saiu chorando, passa a ser dúvida para a seleção brasileira. E o Corinthians escolhe essa noite o presidente que vai comandar o clube até dezembro do ano que vem. O eleito vai assumir o lugar de Augusto Melo, que sofreu impeachment. São 3 candidatos. Osmar Stabile, que é o presidente interino, Roxy Tadini, que já foi dirigente do Corinthians, e André Castro. A rodada do Brasileirão está sendo encerrada hoje. Neste momento, o Palmeiras está ganhando do Sport por 3-0. O Palmeiras, com a dupla Flaco Lopes e o Vitor Roque, está indo bem. Passe do Vitor, gol do Flaco. No segundo tempo, um cruzamento do Vitor, uma cabeçada do Flaco, que bateu no Matheus. Quando o Gabriel pegou, ela já tinha entrado. 2-0 para o Palmeiras. E o terceiro gol foi do Gustavo Gomes. O Palmeiras está jogando com o uniforme da seleção, porque lá em 1965, o Palmeiras fez um amistoso contra... O Brasil fez um amistoso contra o Uruguai e o Palmeiras representou o Brasil e ganhou por 3-0. Falando em Palmeiras, em Corinthians, domingo, a partir das 6 da tarde, a Record vai transmitir com exclusividade na TV aberta Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O clássico decidiu o Campeonato Paulista, foi duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Fora a rivalidade, né? O Corinthians levou a melhor nessas duas e o Palmeiras, que está ganhando o jogo, está encostando no Flamengo, que joga hoje contra o Vitória pelo Brasileirão. E o jogo vai ser imperdível. Comece a preparar o seu, o meu, o nosso coração. Eu estou de branco e preto hoje, mas é pura coincidência, Kleber. Faz parte. Um padre foi preso em Cascavel, no Paraná. Ele é suspeito de abusar sexualmente de adolescentes que participavam de atividades religiosas. Jovens em situação de vulnerabilidade também teriam sido vítimas. Olha, nesse caso, a polícia investiga se os crimes foram encobertos por outro religioso que também teria cometido abusos. A vítima era seminarista. Ele contou à polícia que os abusos teriam acontecido entre 2012 e 2013. Ocorreu, sim, esses fatos, né, no ano de 2012, 2013, quando eu era seminarista aqui em Cascavel. Eu morava com o falecido arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos. Toda vez que nós iríamos assistir uma TV, algo em grupo, né, ele pedia para ele deitar no colo de um dos meninos e ele começava a acariciar. Além dos supostos abusos, o arcebispo falecido teria conhecimento das denúncias contra o padre preso este fim de semana, mas teria acobertado o caso. Há relatos que havia bebidas alcoólicas disponíveis para esses adolescentes consumirem lá no local, crianças inclusive, porque tinham menores de 14 anos. Crianças e adolescentes, ele dava presentes, ele dava dinheiro. O religioso foi detido na casa da mãe dele.
Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e o celular do suspeito. Segundo a polícia, quando os supostos abusos aconteceram, pelo menos uma das vítimas era menor de idade. O padre estaria tentando contato com as vítimas para atrapalhar as investigações. A Arquidiocese de Cascavel também iniciou uma investigação assim que soube das denúncias. Se os crimes forem comprovados, o padre será desligado da igreja. Bom, sobre esse caso, a defesa do padre afirmou que ele colabora com a investigação e que vai pedir a revogação da prisão do religioso. Quem costuma ir à praia nessa época do ano precisa estar mais que atento. O mar fica mais agitado durante o inverno. E as correntes de retorno que puxam os banhistas para o fundo são responsáveis por 90% dos afogamentos. O vídeo mostra o momento em que uma mulher de 26 anos é arrastada pelas fortes ondas em uma das praias mais movimentadas de Salvador. Um pescador percebeu que ela se afogava e avisou ao corpo de bombeiros. Os guarda-vidas conseguiram alcançar a jovem e fazer o resgate. A estrutura geográfica dessa praia, ela conta com correntes de retorno que são ativadas rapidamente. Então, mesmo a vítima tendo ficado no raso, a corrente acabou levando ela para muito distante, né? Em Alagoas, um outro registro de afogamento. Uma mulher foi retirada do mar por um surfista. O socorro foi feito com a ajuda de uma prancha. Em Ubatuba, no litoral paulista, um turista de 44 anos morreu afogado. Segundo testemunhas, o homem nadava com o filho. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Já o rapaz foi encaminhado para o hospital e está fora de perigo. Em média, 6.000 pessoas morrem afogadas todos os anos no país. 14% dos casos acontecem no mar. Mais de 90% dos afogamentos em praias são causados pelas correntes de retorno. Esse refluxo na água pode ser visível ao longo da praia. Onde as correntes de retorno estão presentes, não há aquela espuma quando as ondas quebram. A água faz o sentido contrário. Vai da areia em direção à arrebentação, o que pode levar o banhista rapidamente para o fundo. Em algumas regiões do país, o cuidado deve ser redobrado. As praias costumam ficar cheias até mesmo no inverno. A Anvisa proibiu a produção de versões manipuladas de canetas emagrecedoras. A agência determinou que a importação desses insumos farmacêuticos seja permitida apenas para o fabricante que já registrou os medicamentos. As novas regras determinam que a manipulação da semaglutida, matéria-prima das canetas emagrecedoras, o Wegovy, Ozempic e do medicamento Rybelsus, só poderá ser feita se o fornecimento do insumo for feito pela farmacêutica que detém a aprovação da Anvisa para a produção. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a decisão tem o objetivo de garantir que os pacientes tenham acesso apenas a medicamentos com procedência e registro. Já o caso da caneta emagrecedora Mounjaro é diferente. A manipulação do medicamento à base de tirzepatida pode ser feita, desde que respeitadas regras específicas. A decisão da Anvisa atende a pedidos feitos por entidades médicas que acompanharam com preocupação nos últimos meses um aumento de reações adversas em pacientes que utilizavam canetas emagrecedoras manipuladas sem procedência. Sintomas como distensão abdominal, náuseas, vômitos e problemas nos rins e fígado foram alguns dos efeitos identificados nesses pacientes. Para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a decisão da Anvisa garante maior segurança e proteção à saúde dos pacientes. Isso foi realmente uma solicitação nossa, que a gente, vendo o impacto negativo sobre a população do uso dessas medicações que não eram autorizadas, solicitar que seja feito um controle maior, mais rigoroso na comercialização desse tipo de produto. E olha o que aconteceu em Goiânia. Pessoas que aguardavam atendimento numa unidade de saúde agrediram um enfermeiro e um bombeiro. E o tumulto começou porque uma vítima de um acidente de trânsito foi atendida antes, passou à frente dos outros pacientes que esperavam, mas que eram casos menos graves. As imagens feitas com o celular registraram os gritos e as agressões contra os profissionais de saúde.
A polícia diz que 2 homens e 2 mulheres foram presos depois de invadirem a sala de classificação de risco. O grupo teria se revoltado porque uma vítima de acidente de trânsito recebeu prioridade no atendimento de emergência, como prevê o protocolo médico. Por exemplo, um infartado, ele precisa de ser atendido primeiro, né? Porque senão daqui 10, 15 minutos ele pode morrer. Durante a confusão, um enfermeiro foi alvo de ofensas. Um bombeiro também foi xingado e agredido enquanto o mobiliário da recepção era destruído. Um celular funcional chegou a ser furtado, mas acabou recuperado pela polícia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente que deu início à briga tinha apenas um corte no dedo e já havia sido atendido. Depois de passar por audiência de custódia, 3 estão em liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica e uma mulher só será solta mediante o pagamento de fiança de R$3 mil. Todos foram autuados por injúria racial, agressão, furto e desacato. Segundo pesquisa do Conselho Federal de Enfermagem, em 2023, mais de 60% dos profissionais foram vítimas de algum tipo de violência no ambiente de trabalho. Já de acordo com o Conselho Federal de Medicina, 12 médicos sofrem violência em unidades de saúde por dia em todo o país. O número é baseado em boletins de ocorrência registrados no ano passado. Vamos para o Rio de Janeiro, onde um balão explodiu perto de uma comunidade e causou pânico entre os moradores. Houve uma sequência de explosões, veja aí, fogos de artifício, né? O que provocou um incêndio numa área de vegetação. Não há informação sobre feridos. O Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado. E um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu num lago na costa da França. O acidente aconteceu durante uma operação este fim de semana. Veja as imagens. O helicóptero se aproxima do lago para reabastecer o reservatório de água, mas o piloto perdeu o controle, desceu demais a aeronave, ela rodopia 2 vezes e na sequência cai. As imagens não mostram, mas o comandante e o bombeiro que estavam a bordo conseguiram nadar até a costa e foram resgatados sem ferimentos. E agora você vai ver que em Mato Grosso do Sul, traficantes têm usado a criatividade para enganar a fiscalização. Ambulâncias, até carro funerário já foram parados pela Polícia Rodoviária Federal transportando cocaína e maconha. Na BR-163, que atravessa boa parte de Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal faz bloqueios para tentar barrar o tráfico de drogas. Numa dessas abordagens, mais de 6 toneladas de maconha foram apreendidas. Tudo estava em meio a uma carga de pedras usada na construção civil. Até falsos veículos médicos têm sido usados. Na suposta ambulância, a polícia encontrou 1,5 toneladas de maconha. O veículo seguia em alta velocidade na rodovia, em manobras perigosas. O motorista foi preso. Em outro flagrante, outra falsa ambulância carregava quase 700 quilos de maconha. Houve perseguição. A droga foi apreendida, mas o motorista conseguiu fugir. Segundo a polícia, praticamente toda a droga apreendida aqui em Mato Grosso do Sul vem de países vizinhos. A maconha, principalmente do Paraguai, e a cocaína entra pela Bolívia. O objetivo é abastecer os mercados brasileiro e internacional. Até um carro funerário já foi utilizado por traficantes. 162 quilos de cocaína que saíram da Bolívia estavam escondidos em um caixão. Do início do ano até agora foram apreendidas 339 toneladas de drogas em Mato Grosso do Sul. Estamos numa região de fronteira, é corredor para outras regiões, inclusive até rumo ao mercado internacional. Eles evoluem na sua estratégia e a polícia também tem que evoluir na sua fiscalização. Na Grande São Paulo, a polícia encontrou uma chácara com ao menos 86 animais em situação de maus tratos. A responsável pelo local é uma veterinária de 57 anos que foi presa. Essa porca foi o primeiro animal a ser resgatado. Ela precisou ser levada com urgência para uma clínica veterinária por causa do grave estado de saúde. Os outros animais vão começar a deixar o local a partir de amanhã. A chácara é a sede de uma organização de proteção animal. Imagens mostram que cães, gatos e porcos viviam em espaços precários. Caixas e gaiolas estavam empilhadas em vários cômodos. Havia sujeira e ainda um cemitério clandestino. Porcos e outros animais que morriam aqui por situação de maus tratos.
eram enterrados aqui como um cemitério clandestino mesmo, né? Coisa que é proibida por lei. A polícia chegou a esse local na cidade de Mairiporã graças a uma denúncia. Segundo os agentes, foram encontrados cães, gatos e porcos em situação de maus tratos. A responsável pelo espaço é uma médica veterinária que teve a prisão decretada. Ela nega as acusações. Estava um mês internada com a operação de coluna, não estou de alta, eu não estava aqui, eu deixei com um funcionário que estava e o voluntário. Uma médica veterinária foi ao endereço a pedido da polícia. Quando a gente fala de bem-estar animal, a gente tem 5 pontos, né? Livre de fome, livre de sede, livre de medo, de dor e pronto para expressar seu comportamento natural. E esses animais, infelizmente, os 5 pontos eles não tinham. O governador de São Paulo sancionou a lei que proíbe o acorrentamento de cães e gatos. As denúncias podem ser feitas pela internet na Delegacia Eletrônica de Proteção ou pelo 190 da Polícia Militar. No caso de hoje, a defesa da veterinária não foi localizada. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode assistir a edição de hoje completa ou ouvir a nossa versão em podcast no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo de graça no Record Plus. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo após Reis, tem episódio inédito de Doc e Investigação com a apresentação de Thaís Furlan. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.